Senhoras e senhores. Ai meu Deus. Aqui, pronto. Senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Afiniza Freire, de disciplina é Artes. E a gente vai fechar o capítulo 6 a respeito de música instrumental. Tem lá a página 124. É rapidinho. Essa aula aqui vai ser relativamente pequena, né? 10 minutos de aula, mas um tempinho normal, assim, 25, meia hora talvez, não sei. Vamos ver, vamos ver. Enfim, aí a gente começa ali na página 124, vai falar o seguinte. A música para orquestra tem séculos de história. Uma orquestra pode ter até 100 membros. Uma centopeia, né? Porque tem 100 pés. Se um pé é um membro, né? Então, uma orquestra é uma centopeia. Não, tá, desculpa. Foi péssima essa piada. Então, a orquestra pode até ter 100 membros que tocam instrumentos de percussão, de sopro e de cordas. Você lembra? Instrumento de percussão. De sopro, que é flauta. E de corda, que são violão, baixo, violoncelo, violino, tal, não sei o que. Tal. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre orquestras, compositores e instrumentistas. A distribuição de músicos e instrumentos no palco é um fator importante para a difusão do som de uma orquestra. Eu cheguei a comentar isso na última aula, né? Que o posicionamento desses músicos de uma orquestra num palco acaba se tornando de extrema importância, porque para se ter uma acústica melhor, né? Principalmente porque tem determinados instrumentos que têm um tom mais alto do que outros. Então, se eles estiverem todos no mesmo nível, todos no mesmo local, o som de um determinado instrumento pode acabar sendo abafado pelo som de outro instrumento, né? E uma orquestra precisa se preocupar em construir toda essa conjunção de sons, esse conjunto, né, essa união desses sons, sem que haja um atropelamento de um instrumento, de um som de instrumento sobre o outro. Quer ver um exemplo interessante? Aqui a gente está falando de orquestra, mas numa banda normal, a gente vai ver sempre que o posicionamento dos músicos no palco vai ser colocando o baterista ao fundo. Ah, porque ele é menos importante? Não, justamente por conta dessa ideia de sonoridade. Sendo que o vocalista, né, lá com o microfone, o pessoal com a guitarra, com o baixo, geralmente eles se posicionam mais à frente, mas as caixas de som, qual costuma estar conectado os instrumentos deles, estão mais à frente, né? Então, para poder chegar e jogar esse som mais para frente, para poder aumentar a capacidade do som deles. A bateria por si só, mesmo sem qualquer ligação elétrica, ela já tem um tom mais elevado, já tem uma sonoridade mais alta, né? Então ele costuma ficar atrás. Algumas vezes, inclusive, eles ficam dentro de uma redoma de vidro, de acrílico, né? De vidro não pode não, porque senão vai acabar quebrando, né? A altura do som. Mas fica tipo uma redoma de acrílico, né? O que é uma redoma é um aquário, só que aberto, né? Tipo, a parte do fundo tá aberta, a parte de cima tá aberta, só na frente e um pedaço da lateral que acaba sendo ocupado. Eu faço o braço assim, como se vocês estivessem vendo. Somente a frente e uma parte da lateral estão sem contato, né, com as pessoas. Isso
Também se ele tivesse todo fechado dentro do aquário, como é que o bichinho ia respirar, né? Imagina o calor que ia estar lá dentro. Então, a posição dele ali, a forma que o baterista fica mais ao fundo e com a forma de abafar um pouquinho esse som, é justamente porque a bateria, os instrumentos de percussão em geral, eles têm um som mais alto que os demais. Então tem essa necessidade de ficar um pouquinho mais ao fundo, né? E também porque ocupa um espaço maior, né? Imagina o baterista lá na frente e o vocalista lá atrás, o pessoal, quem tá cantando? Cadê o cantor? Oxe, ué. Não dá, né? Mas enfim. Então a gente tem aí essa distribuição dos músicos, dos instrumentos no palco, sendo importante, sendo um importante fator para difundir o som, para a difusão desse som. Geralmente cada naipe, você lembra, naipe, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Baralho, né? Tipo, copas, ai meu Deus, eu esqueço o nome do negócio. O trevo lá, o balão, né? O coração e a folha, né? Os naipes lá do baralho, né? Enfim, eu realmente não sei. Só sei copas, deixa eu procurar. Eu fiquei curioso agora, porque eu sempre esqueço dessas coisas. Bota aqui, ó. Naipe cartaz. Vamos ver. Peraí, quais são os naipes? Não, eu sempre soube. Paus, ouros, copas e espadas. Sempre soube, pô. Eu tava testando vocês aí para ver se o conhecimento de vocês também é aprofundado assim no jogo de baralho. Claro, gente. Eu sou campeão em jogar rouba-monte. Vocês já jogaram rouba-monte? As cartas assim. Hoje em dia é tudo Uno. Todo mundo quer jogar Uno. Na minha época não, era rouba-monte. Era buraco, burro. Tem um nome de um jogo assim bem doido, né? Enfim, geralmente cada naipe, que não são os naipes das cartas, tá? Cada naipe são 4 naipes também. Cordas, madeiras, metais e percussão. Cada naipe fica em uma altura diferente, com os músicos posicionados em semicírculo de frente para o maestro. O maestro, vai ficar de costas para o público, tá? Sempre. Quer dizer, tirando a hora de agradecer, né? Virou assim, opa, valeu gente, eu sou maravilhoso. A minha orquestra também é ótima. Mas enfim, ele vai ficar de costas para o público, de frente para os instrumentistas, para todos os músicos da orquestra, porque ele lá com a batuta, que é aquela madeirinha, aquele pedacinho de pau, né? Que ele chega lá e sendo que ele vai o maestro, ele vai se utilizar dessa batuta e vai se utilizar das mãos também. Ele pode utilizar somente as mãos, pode, tranquilamente. Outras vezes, uma batuta e uma mão, 2 batutas não rola. Então vai com a mão também, ó, para aumentar a intensidade. Cada mão, cada gesto, cada movimento, elevar, abaixar, abrir o dedo, jogar a mão para frente, para trás, para baixo. Você vê assim, nos desenhos dá para ver bastante isso também. Na aula passada eu cheguei a colocar alguns desenhos na descrição também que falava de orquestra, né? Pica-pau, Pernalonga, tal. Eles mostram muito isso, né? E justamente essa movimentação das mãos trazendo essa ideia de qual grupo, qual naipe vai tocar naquela hora, quando é o momento de todos tocarem juntos,
qual o momento deles darem mais intensidade para a música, qual o momento de baixar essa intensidade. Então, parece eu, né, que eu tenho essa mania de falar na aula com a mão pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por que, não sei o que. Parece que eu tô regendo uma orquestra. Mas na verdade é porque eu sou doido mesmo, fico falando assim, maluco. Mas enfim, o posicionamento dos instrumentos em diferentes alturas equilibra o som para os ouvintes, para a galera, os espectadores que estão lá no teatro, no anfiteatro, no local lá, ouvindo a orquestra. Esse posicionamento em semicírculo, dividido em naipes e em degraus, vai facilitar para que o espectador, para que o ouvinte consiga compreender melhor a música, o conjunto de instrumentos e pronto. Então, e aí tem um podcast, vocês que gostam de tecnologia, podcast, Sons da Orquestra, joga lá no Spotify, no Deezer, ou chegar no YouTube mesmo, jogar aí Sons da Orquestra. Aí vocês vão ver direitinho como é que essa galera faz, como é a organização e tal. Bem interessante. No Brasil, Heitor Villa-Lobos foi um dos compositores de maior destaque no cenário da música erudita. Ele procurou dar às suas composições uma sonoridade brasileira. Aí a gente já tinha falado sobre Heitor Villa-Lobos, essa mistura que ela utilizava com a cultura tradicional, né, com a cultura indígena, por exemplo, como foi o caso daquela música que eu esqueci agora, Choros, número 3, também conhecido como Pica-Pau. Então, introduzindo elementos da música popular e das culturas indígenas. Tem a indicação do site, museuvillalobos.org, e pronto. E para executar música erudita, é preciso que o músico tenha sensibilidade artística, conhecimento e disposição para ensaiar repetidamente. No Brasil, o pianista Nelson Freire se destacou desde cedo quando ainda morava em Minas. Hoje é conhecido no mundo inteiro por suas excelentes interpretações. Visite a página sobre o pianista na Sociedade da Cultura Artística, tal. Deixa eu ver aqui, ó. Um nome interessante, que aqui fala de João Moreira Salles. Mas eu vou disponibilizar para vocês na descrição um cara que é fantástico, chamado João Carlos Martins. Ah, professor, é só mais um velho lá, cheio de cabelo branco, que está tocando um piano. A história do João Carlos Martins é fantástica. Tem um filme, inclusive, sobre o João Carlos Martins. Deixa eu só pegar o nome aqui, ó. Filme João Carlos Martins. Chamado João o Maestro. Passou até recentemente na televisão sobre ele. É uma história de superação fantástica do João Carlos Martins, porque ele é pianista, né? Então, o pianista sabe que vai utilizar as mãos lá. Só que ele perdeu os movimentos dos dedos. Perdeu. Ele não conseguia, depois de um acidente que ele sofreu e tal, ele não conseguia mais mexer os dedos. Tipo, ele conseguia mexer a mão, mas bem devagar, mas não conseguia. O pianista precisa de toda uma agilidade, uma habilidade, né, para poder... E ele não conseguia mais fazer isso. E aí, um inventor brasileiro, tipo, um inventor meio que de fundo de quintal mesmo, por conta própria, fazendo lá algumas descobertas, criou uma luva biônica. O que é isso? É uma luva robótica
que permitiu com que João Carlos Martins voltasse a tocar piano. E é uma história linda, tem uma reportagem que mostra esse momento assim, dele usando essas luvas e começa a chorar porque ele nunca mais tinha tocado piano, tinha conseguido tocar piano. E uma luva é uma tecnologia relativamente simples que foi utilizada por esse inventor, permitiu com que, depois de anos, o João Carlos Martins pudesse voltar a tocar piano. Então é uma história fantástica. Eu vou tentar disponibilizar. Se eu não achar o filme, nem no YouTube, nem na Netflix, tal, eu vou deixar pelo menos o trailer, o nome direitinho assim, que vocês podem pesquisar. Quem tiver Amazon Prime, para ver se tem lá, de repente, ou baixar via torrent, ou por aí, né? Mas é um filme bacana, como uma forma de entretenimento, vocês conhecerem um pouquinho mais a história dele mesmo. Talvez você pode, mas é filme de velho. Eu sou velho, né? Então eu gostei, eu me apaixonei, eu chorei. Eu já sou chorão de natureza, né? Então, enfim. Enfim, é isso, filme fantástico. A gente pula aí para a página 126. Aí na página 126 temos o seguinte: compor ou interpretar músicas com outras pessoas é uma das experiências mais gratificantes que pode haver para um músico. Ao tocar em conjunto, cada instrumentista precisa encontrar uma sintonia com os demais. A gente já brincou até na aula passada em relação a isso, né? De repente, tá uma pessoa tocando aqui em uma determinada frequência, né? De repente chega um outro muito doido aí e começa a batucar de uma forma completamente translocada, fugindo da ideia de conjunto. É como se fossem duas pessoas individualmente tocando coisas completamente diferentes. É tipo, sei lá, Bia tocando a rocha de um lado e Luísa tocando o funk do outro. Aí querendo juntar os dois, fica meio difícil, né? Complicado, garotos. Mas enfim. Ao tocar em conjunto, cada instrumentista precisa encontrar uma sintonia com os demais. Foi justamente esse momento que a gente estava falando na aula passada, sobre sintonia, né? Ouvir música em grupo também é uma experiência muito enriquecedora, pois podemos compartilhar, inclusive, corporalmente nossas impressões. Esse compartilhamento de corporal, né, é tipo uma dança, tá? Tá tocando a música lá, aí de repente Ariel começa a dançar. Vem correndo, me abraça e me beija. Oh, oh, oh. E aí Luara Cristal começa como é a dança? Tipo, são impressões diferentes que os dois têm em relação à música. De repente a dança pode encaixar? Pode. Como pode não encaixar também, né? Aí de repente começa a Raquel também lá, enquanto tá Ariel dançando assim, Luara Cristal assim, Raquel começa a dançar o Seguro Tchan. Tipo, sei lá, vai que encaixa tudo na música, mas é o compartilhamento de impressões. Cada um vai ter sua impressão, sua maneira de interpretar aquela música, seja através da forma que ela transmite um sentimento para essas pessoas, seja através do que o corpo de cada um vai querer transformar aquela música. Ao receber aquela música, de que modo a pessoa vai querer externalizar o que aquela música traz para ela. Então, cada um pode dançar de uma forma diferente, ou todo mundo fazer uma coreografia bonitinha e tal. Não, bonitinha é essa coreografia feia, né? Mas enfim, cada um fazer uma coreografia em conjunto, fazendo uma coreografia única, pode também. Enfim. Um show, um concerto, um desfile de escola de samba são eventos dos quais a plateia participa, embora de formas diferentes. Cada tipo de som, né? Uma orquestra, a galera vai estar sentada lá acompanhando, tipo,
Um show de rock, tá todo mundo lá batendo cabeça. Um pagodão, a galera tá lá. E assim por diante. Uma rocha. Conto de fadas, o final feliz. Brincadeira, gente, parou, não precisa ninguém desligar não, viu? O som. Eu canto mal, mas já parei. Parei. Nas apresentações musicais, temos uma relação mais intensa com a música do que quando ouvimos sua gravação. Além de ouvir os sons, os timbres dos instrumentos e das vozes refletidas na acústica do local, ainda podemos apreciar os gestos dos músicos, as luzes, o cenário, os figurinos e, por que não, também a gente está ali envolto de todo aquele calor humano, né? Então, esse é um problema que a pandemia acabou tirando da gente, que é poder acompanhar presencialmente essas apresentações musicais, estar no meio daquela muvuca, no meio daquela galera curtindo o som, vendo tudo aquilo de perto. E, inclusive, isso permite, essas apresentações musicais permitem uma interação do artista com o público. Isso traz uma intimidade maior, né? Isso traz um viés mais intimista, uma ideia de mais proximidade sua com o artista e vice-versa, né? Enquanto que esses shows gravados, essas músicas gravadas, é aquela coisa, ainda que empolgue, ainda que seja bacana, tal, mas é algo muito mais mecânico, né? Claro que você vai estar em casa lá, botou para tocar um funk, um pagodão, um samba, e você foi varrer a casa, foi lavar os pratos e tal, então você vai estar varrendo sua casa, lavando seus pratos de boa, se movimentando também. Mas não é a mesma coisa de você estar no meio da multidão lá na apresentação, né? Aí fala dessas fotos do festival do Woodstock, desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, nota 9.9. Apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia em Berlim, rola muito disso aqui, de orquestras daqui do país irem tocar lá fora, rolava, né? Que é sensacional. E pra gente fechar nosso assunto, me feri. Da mesma forma que é necessário um alfabeto para formar as palavras, para compor música é necessário um alfabeto musical. Esse alfabeto musical é formado pelas notas musicais, entre as quais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são as mais conhecidas. Gente do céu, que coisa horrorosa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Todo mundo conhece as notas musicais. Entre elas, existe também outro tipo de nota musical chamada de sustenido ou bemol, que correspondem às teclas pretas do piano. Lembra lá do piano? As teclas brancas, aquela sequência de teclas brancas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ah, professor, mas aqui você está falando de 8 notas, mas um piano, um teclado tem, sei lá, 30 e tantas, 40, 60 notas. Qual é o nome das outras? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó também. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7, né? Elas se repetem, elas vão se repetindo. Então vão ser sempre múltiplos de 7, né? Enfim. Só que aí com sonoridade diferente, porque depende da posição, coisa e tal. Tem vários viés assim. Sendo que essas teclas pretas que ficam entre duas teclas brancas, elas são chamadas de sustenido ou bemol. Interessante que sustenido é o jogo da velha. Tipo, no celular de vocês
tem lá os números e tal, aí tem a estrelinha, né? Lá no número 7 e o jogo da velha número 9. Na verdade, a estrelinha se chama asterisco e o jogo da velha se chama sustenido. Tanto que nas notas musicais, quando a gente para ver uma cifra, que é aquela linguagem, aquela leitura da música, né? Do instrumento, de como tocar, vai ter lá representado vários jogos da velha, que são os sustenidos. São essas notas intermediárias. Então, repare que o sustenido ou o bemol está presente em cada uma das notas musicais, exceto entre Mi e Fá e entre Si e Dó. O som dessas notas é intermediário entre o som da nota que vem antes e o da nota que vem depois. Assim, o Sol sustenido, por exemplo, destacado aqui nessa imagem da página 128, tem um som que não é nem de Sol nem de Lá. É um som intermediário entre Sol e Lá. Deu para entender isso? Então, entre as teclas são... essa é uma representação de uma escala musical, né? As notas musicais principais são essas, que a gente conhece como Dó, Ré, Mi, blá, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E sustenido ou bemol são notas intermediárias que ficam entre duas notas musicais principais, tá? Isso só não vai acontecer entre o Mi e o Fá, ok? Ah, professor, entre o Si e o Dó. O Dó, esse último Dó, já é o início da repetição, então ele não conta. Tanto que depois desse Dó, se a gente for continuar, vai ter um Ré. Aí, entre o Dó e o Ré, tem outro sustenido, o bemol. Tá? Deu para entender? Aqui, ó, nessas imagens, você vê, ó, Dó sustenido, Ré, bemol. Ré sustenido, Mi, bemol. E assim por diante. E aí vocês vão entender o porquê isso. Cada uma dessas teclas pretas pode ter dois nomes. Além do Sol sustenido, a nota destacada pode ser chamada de Lá bemol. Aqui, ó, a gente está falando em relação ao que está destacado aqui na imagem, tá aqui circulado não, que é um quadralado em vermelho. A tecla que vem imediatamente antes vai fazer com que a intermediária se chame o nome dela com sustenido. Então, nesse caso, é Sol sustenido. A tecla que vem depois, se a gente for considerar a intermediária, vai ser, então, se a tecla depois é Lá, então essa intermediária que vem imediatamente antes vai ser Lá bemol. Então, sustenido, tecla que vem depois. Bemol, tecla que vem antes. Entre as intermediárias. Beleza? Então, aí, ó. Depois do Dó, Dó sustenido. Antes do Ré, Ré bemol. Depois do Ré, Ré sustenido. Antes do Mi, Mi bemol. Depois do Mi, nada. Entre Mi e Fá não tem tecla intermediária. Então, depois do Fá, Fá sustenido. Antes do Sol, Sol bemol, Sol sustenido, Lá bemol, Lá sustenido, Si bemol. Si sustenido existe? Não. Porque depois do Si vem o Dó já é repetição. Tranquilo? Só olhar aqui para a imagem, dá para entender legal isso. Beleza? Se eu cobrar na prova, já sabe, não se esqueça. Então, dessa forma falamos sustenido, representado pelo símbolo jogo da velha, né? Quando usamos como referência a nota que vem antes. E falamos em bemol, representado pela letra B,
minúscula quando usamos como referência a nota que vem depois. A distância entre duas notas, que corresponde à diferença de altura, é chamada de intervalo. Então, a distância entre duas notas é o intervalo de notas. Assim, como podemos usar um metro para medir a distância no espaço, na música, a distância é contada em tons e semitons. Então, o intervalo entre Sol e Lá e entre Dó e Ré é de um tom. Já o intervalo entre Sol e Sol sustenido é de um semitom, bem como o intervalo entre Si e Dó e entre Mi e Fá. Observe na imagem a seguir que não existem teclas pretas entre essas notas. Então, entre teclas que existe a tecla preta, existe uma tecla intermediária, entre elas o intervalo vai se chamar tom. Tá? Se a gente for pegar uma tecla junto com um sustenido ou bemol, aí vai ser um semitom. Entre eles vai ser um semitom. Assim como se não tiver uma tecla intermediária. Então, entre uma nota normal e uma nota intermediária vai se chamar semitom. Tá? Ou entre duas notas, se não existir uma intermediária, vai se chamar semitom. Entre duas notas musicais que existam intermediária entre elas, essas duas notas, o intervalo delas vai se chamar tom. Deu para entender isso? É tranquilo? Eu entendi tudo. Enfim. Se não entender, só mandar mensagem. Professor, tô desesperado, tô entendendo nada, meu Deus. A gente dá um jeito de rever alguma coisinha assim para vocês conseguirem entender, beleza? E a escrita musical, pra gente fechar esse assunto. Finalmente, graças a Deus. Observe novamente a figura da página anterior. Repara que depois do Si vem outro Dó. Chamamos de uma oitava entre um Dó e outro. Tá? É domingo e outro domingo, não, oitava. Pois são 8 teclas brancas ao todo. Essa sequência de notas também é chamada de escala de Dó maior. Apesar do mesmo nome, o primeiro Dó é o mais grave do que o segundo. Isso se explica porque o segundo Dó vibra numa frequência 2 vezes maior do que o primeiro, soando então mais agudo. Então, à medida que vai subindo, à medida que vai passando essas teclas no teclado, no piano, ele vai se tornando um som mais agudo. E essa escrita das notas musicais aqui se faz num pentagrama, né? Você percebeu que um conjunto de 5 linhas é usado para escrever as notas musicais. Esse conjunto de linhas é chamado de pentagrama ou pauta. Isso aí a gente vai ver bastante nas cifras das músicas, tá? Na forma que se ensina a tocar música, né? Lemos a pauta como lemos um texto escrito com palavras de nosso idioma, da esquerda para a direita. As notas mais graves ficam nas linhas mais baixas. Então, mais grave, vocês lembram? Oh. E as notas mais agudas ficam nas linhas mais altas. Oh. Entendeu? Mais baixa, grave. Mais alta, aguda. Tá bom? Repare que o Dó mais grave e o Ré foram escritos abaixo da linha da pauta. Então, ó, dá para ver que alguns estão bem em cima da linha, outras ficam abaixo, ficam entre duas linhas, né?
musical, sendo que o primeiro Dó e o Ré eles estão abaixo das 5 linhas. Uma escala musical é uma sequência de 7 notas, sendo a oitava nota uma repetição da primeira. Podemos começar uma escala musical a partir de qualquer nota, não apenas do Dó. Dizemos escala de Dó maior, porque uma escala maior apresenta sempre o mesmo intervalo entre as notas que a compõem. Os intervalos entre cada nota nas escalas maiores são tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, nessa sequência. E assim podemos tocar a mesma música na escala de Dó maior, na de Ré maior, por exemplo. Quando tocamos a música na escala de Ré maior, dizemos que o tom da música está em Ré maior. Nesse caso, usamos teclas pretas para manter os intervalos da escala maior. A escrita musical também usa o alfabeto comum. Cada nota musical é representada por uma letra. Algumas vezes a gente acaba vendo nas cifras, ao invés das notas musicais representadas pelas letras, né? Por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acaba sendo representada por letras maiúsculas do alfabeto. Então, Lá representa o A, Si representa o B, Dó representa o C, Ré representa o D, Mi, e assim por diante. Podia facilitar, né? Colocar, sei lá. Mas enfim, essa parte daqui é um pouquinho mais complicada. É isso aí, gente. Vamos fechar por aqui. Caderno do projeto não tem algumas coisas interessantes, mas infelizmente a gente não pode se estender muito por aqui, não. Daqui seria massa a gente estando em sala de aula ia conseguir fazer isso. Mas enfim. É isso. Fechamos por aqui. Encerramos nosso assunto de artes, oitavo ano, Colégio Alfenísia Freire. Beleza, galera? Valeu, brigadão. Um beijo no coração de vocês e tchau!